E aí, pessoal, jornalista esportivo, cronista esportivo deve revelar para qual time torce? Até que ponto essa informação é importante? Até que ponto o jornalista pode omitir ou não essa informação? Então vamos discorrer sobre esse assunto. Primeiramente, na minha vivência como jornalista esportivo e até vivendo dentro do ambiente da crônica esportiva já há 30 anos, eu tenho 45, comecei com 15 puxando fios, depois virei técnico de som, virei repórter, trabalhei em muitas rádios em Anápolis, em Goiânia, estou hoje na PUC TV Goiás, com programa nacional na TV Aparecida, na Rádio Aparecida e também na CBN Goiânia. Durante esse período conheci muitas pessoas, e essas pessoas sempre com pensamentos diferentes. Muitos cronistas, às vezes com 30, 40 anos de profissão e que jamais revelaram para que time torce. Revelaram no microfone. Às vezes, nos bastidores, você fica sabendo para qual time torce determinada pessoa. E pessoas que, de imediato, já revelam que não tem problema nenhum em contar para que time torce. Eu entrevistei uma época, um tempo atrás, já tem alguns anos já, o PVC, no programa Tabelando com o André Isaac. Inclusive esse programa está aí no canal do YouTube, quem quiser vai lá na busca e pode assistir o programa. Eu perguntei para ele, falei, o cronista esportivo deve revelar para que time torce? Ele respondeu uma coisa interessante, que até justifica o pensamento dele, que eu não concordo 100%, mas eu entendo a posição do PVC, de que a informação para qual time você torce é uma informação que você tem 100% de certeza. Então, segundo ele, como jornalista esportivo, você não poderia omitir essa informação. Ele, por exemplo, torce para a equipe do Palmeiras. Em compensação, ele diz que não sai espalhando essa informação, não sai contando isso para todo mundo. Se alguém vier e lhe perguntar, ele responde, eu torço, sou torcedor, sempre fui torcedor da equipe do Palmeiras. O Juca Kfouri tem um pensamento diferente. Ele sempre revelou, por exemplo, que é torcedor do Corinthians. Mas ele disse que nos últimos tempos, nos tempos mais recentes, com a onda de intolerância que existe no país e até em outros lugares do mundo, de que não é totalmente necessário que o cronista esportivo revele para qual time torça. Porque hoje tem rede social, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, e as redes sociais acabou dando voz para muita gente que não tem uma percepção pacífica sobre o que o outro tem de preferência. Isso chama intolerância. Então, o cronista hoje que revela para qual time torce, logo já vai um monte de gente numa rede social e começa a colocar sob suspeita os comentários dessa pessoa. E fora a violência do dia a dia, né? Por exemplo, imagine uma pessoa que revele que é corintiana e um dia está passando na rua e vê a torcida organizada do Palmeiras. Pode acontecer ali alguma tragédia, pode acontecer algum tipo de confronto, alguma coisa. Então, até por segurança, o Juca Kfouri entende as pessoas que não revelam para qual time torce. Eu tô com o Juca Kfouri, eu acho que é desnecessário você revelar para qual time torce. Assim como as pessoas que trabalham no jornalismo e que cobrem política, elas não revelam para quem vota. Se revelassem, isso iria trazer algum tipo de prejuízo para a carreira, para o trabalho do dia a dia dessa pessoa. Então, eu imagino que é uma informação desnecessária. Por mais que o torcedor, que o telespectador, que o ouvinte, que o internauta tenha essa curiosidade de saber para qual time o cronista esportivo que ele acompanha, que ele assiste, para qual time ele torce. E às vezes, você internauta, deve perguntar, e André Isaac, para qual time você torce?
Gente, eu vou dizer assim, sinceramente, o primeiro time que eu torci na vida foi o Flamengo. 1981, eu estava com os meus 7 anos de idade, quando eu me lembro de ter visto na televisão, essa imagem eu tenho na minha cabeça até hoje, ter visto Flamengo 6, Botafogo 0. É um jogo histórico. Quem sabe um pouco desse confronto sabe que o Botafogo tinha aplicado um 6-0 na década de 70, e aí a torcida do Botafogo ia com 6 em todo o clássico contra o Flamengo, e o Flamengo descontou, o Flamengo de Zico descontou 6-0. E aquilo ali me chamou a atenção, e aí eu como criança falei, vou torcer para o Flamengo. Acompanhei, torci para o Flamengo, morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, torci para o time da cidade, o Serrano. Depois mudei para Goiás. Quando comecei a trabalhar na imprensa esportiva em Anápolis, como repórter, por exemplo, do Anápolis, torci para o sucesso do Anápolis, torci para o sucesso da Napolina quando eu fui cobrir a Napolina, quando vim para Goiânia, cobri Goiás, cobri Vila Nova, torci para o Goiás quando cobri o Goiás, torci para o Vila quando cobri o Vila. E o fato de ter essa vivência dentro do jornalismo esportivo me fez perder um pouco assim daquela paixão, daquele fanatismo de torcedor. Então, eu exponho para vocês com toda a sinceridade de que a vitória ou não de determinada equipe não influencia na minha opinião. E esse é um exercício, a prática da imparcialidade, da justiça, que eu acho que todo jornalista deveria ter. Todo jornalista tem? Não, acho que não. Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Mas quem que mede isso aí? É você que acompanha o jornalista. Se ele for tendencioso, ele vai ter menos credibilidade. Se ele pender para um lado, ele vai ter menos credibilidade, consequentemente ele vai ter menos audiência, menos repercussão do seu trabalho, ele vai agradar só um lado e vai desagradar muitos. Então, eu prefiro ser do jeito que sou. Sem pender para um lado ou pender para um outro. Às vezes tem torcedor que acha que eu torço para o Vila Nova, tem outros que acham que eu torço para o Goiás, tem gente que acha que eu torço para o Atlético. Por exemplo, tem um amigo no Facebook que me manda uma mensagem pegando no meu pé toda vez que o Atlético perde um jogo. Tem gente no Vila que acha que eu sou Goiás, e tem gente no Goiás que acha que eu sou Vila Nova. Então acho que é bom assim, quando as pessoas têm dúvida para qual time você torce. Significa que a gente está no caminho certo. E para você, jornalista esportivo deve revelar para qual time torce? O que você acha disso? Coloque aí nos comentários.